Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que eu particularmente amei e foi o meu primeiro livro depois que eu li a Bíblia, que é o livro Curar-se para Ser Feliz, do padre Adriano Sandoná. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha experiência e o que eu aprendi lendo esse livro, vem comigo. Bom, gente, para começar, eu quero dizer para vocês o quanto esse livro me ajudou, né, no meu processo de cura, né, das raízes, que eu acho que todo mundo em algum dia tem que viver esse processo de cura interior, sabe? Porque eu acredito que aquele que tem um bom relacionamento com o seu passado, com as feridas, os traumas e tudo que já viveu há um tempo atrás, tem tudo para ter uma vida mais feliz. Mas tem que estar com esse passado bem resolvido, né? Porque quando a gente fica preso nesse passado, nessas feridas, em tudo que nos magoou em determinado momento, em algum trauma, em alguma situação que a gente viveu, e se a gente fica preso a isso, a gente não consegue caminhar para frente, a gente não consegue viver bem o hoje. Se a gente está agarrado lá naquele passado e fica toda vez vivendo aquilo. Então eu acho que esse processo de cura, ele é maravilhoso. E quando eu tive o meu encontro com Deus, eu pude perceber que eu precisava de algo mais, dessa cura interior das minhas raízes e de tudo que aquela pessoa velha havia vivido e sentido e passado na minha vida. Diante desse meu encontro, eu me propus, né, a deixar Deus me curar, sabe? Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu vou me ater a um capítulo do livro porque ele tem 14 capítulos. Dentro dele, ele fala em cada um sobre a cura de determinados sentimentos, de como superar a rejeição, que é o capítulo que eu vou me ater, contando para vocês uma experiência que eu vivi, que eu consegui identificar através desse livro. Falando sobre a cura de emoções, de afetos, da cura de marcas geradas pela culpa, cada capítulo vem falando um pouco sobre cada um desses sentimentos, de compartimentos de cura pra gente, né? E no final do livro tem, que eu acho incrível, tem no apêndice aqui, tem várias orações de cura interior. Inclusive, eu me propus a esse mês agora, durante o mês inteiro de agosto, a todos os dias tá fazendo essa oração da cura da rejeição. Porque às vezes a gente tem coisas dentro do nosso coração, de feridas, da falta de amor, de rejeições, tanto durante a sua infância ou durante a sua idade agora mais velho. E isso causa dentro de nós, nos leva a viver outros sentimentos, né? Viver outras deformidades dos sentimentos que a gente vive. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência e como eu pude identificar isso durante o meu processo de cura e depois que eu tive meu encontro com Deus. Pude enxergar isso depois que eu li, depois de 30 anos, nunca é tarde, né, gente? Mas depois de ter vivendo uma vida completamente desregrada, com sentimentos que acabaram me machucando e machucando outras pessoas nas quais eu me relacionei. E eu pude, com o conhecimento vivendo essa leitura e diante da Bíblia e de tudo que Deus vai falando pra gente na Bíblia e todas as palavras que Ele dava pra mim, eu pude começar a ter esse processo de cura, porque é muito difícil a gente aceitar, a gente viver alguma coisa, um trauma, uma situação. A aceitação, eu acho que é o primeiro passo. E ter humildade também para enfrentar isso, esses medos, com coragem, sabe? A Eliane, minha psicóloga, falou para mim na minha primeira sessão que é preciso abrir as gavetas, né?
do nosso passado, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, já isso vira à tona. Porque se a gente não deixar isso vir à tona, a gente encarar de frente esses sentimentos, essas feridas que o tempo e que a vida nos causou, fica tudo muito difícil. Uma hora ou outra, isso consome e faz a gente ficar muito mal, sabe? Ficar doente, adoecer. E eu estava vindo nesse processo de achar que o tempo cura tudo. Não, gente, o tempo não cura nada. A gente acaba colocando num compartimentozinho aqui na nossa cabeça, ou inconscientemente bloqueando esse trauma que a gente viveu, e aquilo ali fica ali. Mas acontece uma situação minimazinha. Eu experienciei isso há pouco tempo, de achar que estava curada, botei lá um band-aidzinho, bloqueei. As situações ao redor, elas estavam ao meu favor. Então nada me lembrava daquilo. Então era muito fácil. Mas a partir do momento que aconteceu uma gotinha, e o nosso inconsciente, ele é atemporal. Eu fui descobrir isso agora, há pouco tempo, né? Porque às vezes uma coisinha assim, aí ele dá aquele estalo aqui, ou num sonho, ou num pesadelo, ou acontece alguma coisa ao nosso redor mesmo. E aí aquilo ali acende, e aquela dor, aquela ferida que tava lá, bloqueadinha, guardada lá no compartimento, nessa gaveta lá que a gente colocou, vem à tona. E isso faz um mal, gente, que vocês não têm noção. E quando a gente se propõe a deixar Deus curar a gente com o amor dele, tudo se transforma. Então, eu vim assim de um processo que estava me fazendo mal e que estava me consumindo de uma tal forma que estava me adoecendo e, consequentemente, fazendo mal a todas as outras pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Deus foi me mostrando que tudo isso tinha que vir. E tem que deixar vir, a gente não tem que simplesmente colocar de lado e deixar que o tempo esconda isso ou aconteça alguma coisa. A gente precisa deixar esse sentimento vir aflorado e simplesmente encará-lo com coragem, humildade e muita paciência, gente. Muita paciência, a gente tem que ter paciência, porque esse é um processo que ele vai acontecendo todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Eu não posso dizer pra vocês hoje que eu tô 100% curada, porque a cada dia que passa, acontece uma coisa nova, você vive algo, mas creio que quando a gente se entrega e permite que esse amor de Deus nos cure e a gente esteja aberto a isso, esse processo ele vai vindo aos poucos, ele é constante, é pro resto das nossas vidas. Então agora eu vou contar um pouquinho para vocês do quanto o livro me ajudou em determinada, em um sentimento meu, né, em uma deformidade minha, que foi a rejeição, que tem inclusive um capítulo no livro falando sobre curar o sentimento de rejeição. Antes mesmo de estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje, de ter meu encontro com Deus, eu fui em uma direção espiritual em uma conversa com um padre. E ele acabou perguntando pra mim, diante de tudo que eu havia contado pra ele, ele perguntou pra mim assim, a sua gravidez foi desejada, seus pais quiseram você mesmo, eles te planejaram? Aí eu fiquei pensando naquele momento, falei assim, não sei. Mas aí eu fui conversar com a minha mãe, e aí ela me contou que ela e meu pai, eles só namoravam, e aconteceu dela ficar grávida, e que ela foi até meu pai contar isso, e ela já foi assim, armada, né, falando que que não precisava casar com ela, que ela cuidaria de mim. Então aquele sentimento da minha mãe, ele passou pra mim ali dentro da barriga dela, no ventre dela, sabe? Esse sentimento de medo, de insegurança, e todo esse misto de inconscientemente, ela acabou talvez num determinado momento, num determinado instante, me rejeitando. E eu falo muito isso, que o amor, o desejo, tem que ser desde os primeiros segundos, os primeiros instantes, dentro da barriguinha da mãe de vocês. O amor, ele já nasce ali. E tudo que a sua mãe sente, ela passa pro feto, né? Então, assim, aquilo foi vindo, e aí eu nasci, né? Tive
uma infância maravilhosa. Depois eu fui ficando sabendo, né, que eu fui muito amada. Minha tia comentou comigo outro dia, só que naquela cabecinha do feto lá, que não tem discernimento nem nada, esse sentimento da minha mãe acabou, né, ficando um pouquinho em mim. E depois, no segundo momento na minha infância, eu era muito apegada com meu pai. Não que eu não seja agora também, gente, mas na minha infância eu era muito apegada ao meu pai. Meu pai é caminhoneiro. Então eu chegava do colégio e eu via o caminhão parado aqui no portão de casa e ficava louca de felicidade que eu ia atrás dele e que eu ia andar de caminhão com ele o dia inteiro. E era a minha felicidade. Em determinado momento, meu pai simplesmente parou de me levar para ir com ele. E no meu entendimento de criança, na minha cabecinha, eu fui rejeitada por ele. Como se ele não me quisesse mais por perto dele, sabe? Então aquilo ali foi mais um sentimento que aflorou lá dentro de mim, que eu consegui identificar depois também, me aprofundando e lendo esse livro e entendendo, né? Porque o interessante da cura é a gente poder estar identificando cada situação que a gente viveu e no que aquilo se transformou no hoje. E aí, mas depois a minha mãe acabou me explicando que ele não queria mais me levar porque eu era menina e que na vontade de fazer xixi e os lugares sempre com muitos homens, e ele não queria que eu ficasse naquela situação ali. E depois, mais à frente um pouco, meu irmão veio, meus pais tiveram meu irmão, e eu tinha muito ciúme dele. Eu achava que todo o amor era pra ele, que tudo era com ele, e a atenção pro meu irmão era diferente, e aí de novo eu me sentia menos amada, rejeitada pelos meus pais, e tudo isso não porque eles fizeram isso de uma forma pensada, na maldade ou intencionalmente, não, isso foi acontecendo inconscientemente, mas eu entendi que o meu irmão, por conta da situação da saúde dele, ele precisava de uma atenção especial dos meus pais, entende? Então, assim, esse amor que precisava ter sido ao extremo, eu, de certa forma, que não tinha maturidade, não tinha discernimento para entender isso tudo. E na primeira infância, no livro fala muito sobre isso, na primeira infância, quando você está sendo gerado, que o amor, ele precisa ser o máximo do máximo. Ele tem que ser o tempo todo. A criança, ela precisa desse amor. E ela precisa viver isso para ela poder aprender e, consequentemente, crescer, aprendendo com esse amor a depois a doá-lo, né? Então eu consegui perceber dentro dessas situações na minha vida que isso foi porta, que a rejeição, ela tem porta para outros sentimentos, né? Outras deformidades das nossas emoções. No sentido da minha... O padre ia falando no livro e parecia que ele estava falando comigo, gente. Da carência excessiva, de me doar ao máximo, de me anular às vezes, de fazer certas coisas, me sujeitar a certas coisas só para poder agradar o outro, para o outro não me rejeitar. Então, olha o nível, o sentimento de menos-valia, da baixa estima... Tudo isso veio junto com a rejeição. Eu pude entender o quanto isso atrapalhou a minha vida inteira em relação aos meus relacionamentos, até mesmo comigo mesma, por me cobrar muito e talvez por querer agradar várias pessoas e não querer desagradar ninguém. E eu ficava naquilo de me autodestruir para poder agradar o outro, para não poder ser rejeitada. E eu fui percebendo pequenas coisas e que eu vivi a carência, gente, que loucura. E assim, o sentimento da rejeição, ele acabou abrindo porta para vários outros sentimentos que foram destruindo tudo que eu tentava ir construindo com o tempo, e ia destruindo, porque não era saudável, era algo, né, que eu consegui identificar depois de muito tempo, mas que há tempo, junto com Deus, né? Eu lembro que já tem um tempinho eu já li essa palavra lá em Isaías 49, quando eu entendi, né, que Deus, ele, antes mesmo de colocar a gente lá no útero da nossa mãe, da nossa concepção em si, ele nos planejou, ele nos desejou muito, ele nos chamou pelo nosso nome.
Então você foi escolhido, independente do que o que você sentiu em relação aos seus pais ou esses sentimentos de rejeição. Você foi escolhido, foi amado muito por Deus antes mesmo de você ser concebido pelos seus pais. E diante disso, eu pude perceber que qualquer pessoa nesse mundo pode me rejeitar, que o único que interessa, que nunca vai me rejeitar, é Deus. Então, diante dessa minha abertura para viver esse encontro com Deus e permitir que Ele pudesse me curar com seu amor, o amor na sua forma mais pura, tá lá em 1 Coríntios, que o amor tudo crê, tudo suporta, o amor é paciente, o amor é bondoso. Esse amor na forma mais linda de ser. E o livro também veio me mostrando que mais importante do que esse amor que a gente recebe, o amor que a gente oferta aos outros de forma livre, o amor que a gente se doa, se derrama, sem esperar nada em troca, é o amor que mais tem o poder de nos curar. E quando a gente decide doar esse amor, é incrível. A gente vive esse amor de Deus e doa eles. E eu aprendi também que a gente não tem que criar expectativas irreais em cima das pessoas, porque elas dão aquilo que elas têm. E que o único que pode preencher as nossas maiores carências, os nossos vazios, que a gente tem essa necessidade de... Sabe, o único que pode preencher esse espaço e essas nossas carências afetivas é Deus. Então, se você estiver disposto a viver esse processo de cura, pode ter certeza que vai ser maravilhoso. O Deus na nossa vida, Ele é o começo, o meio e o fim. Então, entrega o teu passado para Ele, para que Ele possa curar. Entregue as suas batalhas de hoje e entregue os projetos do teu futuro nas mãos dele. E descansa nele, tenha esperança, confiança. É um processo doloroso? É. Mas com paciência, com fé, com esperança e humildade, esse processo de cura, ele consegue se tornar maravilhoso. E você, consequentemente, assim como eu, viver essa felicidade plena, que é você viver bem com teus traumas passados, com tudo que você já viveu na tua vida, sabe? Então eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Gostaria de deixar uma dica aqui pra vocês também, que nessa mesma semana que eu decidi gravar o vídeo, o Padre Adriano, o mesmo que escreveu o livro, ele fez uma semana de 7 noites de cura diante desse livro aqui. E é muito forte, muito bom. As orações são de 30 minutinhos e vale super a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, para vocês poderem estar assistindo. São 7 noites. E vou deixar também o link da Canção Nova, que foi da loja da Canção Nova, que foi onde eu comprei o livro. Se vocês quiserem estar lendo, vale super a pena. Eu amei demais e me fez muito bem, me fez conseguir entender muitas coisas que eu vivi, muitas coisas que eu não entendia e que hoje eu consigo entender e lidar bem com isso. E aconselho a todos vocês a viverem esse momento de cura em Deus, esse se conhecer do lado bom e do lado ruim. Diante de tudo que você já viveu, entregue essa sua ferida, esse teu trauma, essa situação que tanto te fez mal. E eu tenho certeza que a felicidade que o amor de Deus traz diante da cura, porque se não fosse Deus, gente, eu nem sei o que seria da minha vida. Toda a honra e toda a glória para Ele, porque eu fico pensando, se eu não tivesse tido esse encontro com Ele, se Ele não tivesse me curado, eu não sei o que seria da minha vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.